Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindo a mais uma questãozinha no nosso canal. Agora continuando, não é? A nossa provinha do Enem de 2019, Ciências da Natureza, última prova. Vamos trabalhar agora com a questão de número 108, que fala um pouquinho sobre o petróleo e a destilação, que é um processo aplicado na separação das frações, tá bom? Neste caso, a destilação fracionada, tá? Vamos à questão. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Verdade. Por exemplo, eles são presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada. Mais uma questão envolvendo métodos de separação, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Ele nos forneceu 4 frações, tá bom? E essa tabelinha nos mostra as 4 frações, a faixa da temperatura de ebulição dos componentes lá presentes e aqui o número de carbonos, não é, nos componentes encontrados nessas frações. Então a fração de número 1, não é, que tem uma faixa de temperatura de ebulição até 20 graus Celsius, não é? Ela apresenta compostos de 1 a 4 carbonos. Nós vamos ler essa tabelinha dessa forma. Na fração 2, eu tenho compostos que entram em ebulição de 30 a 180 graus Celsius e que são compostos que apresentam de 6 a 12 átomos de carbono na sua composição. É dessa forma que nós vamos ler essa tabelinha. E o que nós observamos, o que a gente consegue extrair de informação nessa tabela? À medida, não é, que o número de carbonos aumenta, percebam que de 1 a 4 eu entro em ebulição até 20 graus Celsius. De 6 a 12, ou seja, eu estou aumentando a quantidade de carbonos, eu tenho uma faixa de temperatura de ebulição maior. De 11 a 16, maior ainda. E de 14 a 18, não é? A faixa só vai aumentando. Ou seja, concluímos aqui de cara só pelos dados da tabela, que o aumento na quantidade de carbonos do meu composto orgânico, não é? Ou seja, quanto mais carbonos existirem na minha estrutura, maiores serão as temperaturas de ebulição desses compostos lá presentes. E aí vem a perguntinha. Na fração 4, que é a última, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Exatamente o que a gente enxerga no gráfico. Por quê? Letra A. Suas densidades são maiores. Letra B. O número de ramificações é maior. Letra C. Sua solubilidade no petróleo é maior. Letra D. As forças intermoleculares são mais intensas. E letra E. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. E aí, voltemos a um conceito básico. Quando nós estivermos trabalhando com a ebulição, a fusão, a condensação e outras transições de fase possíveis, seja pelo aquecimento ou seja pelo resfriamento, nós estaríamos aqui, não é? Formando, não é? Ou enfraquecendo ou rompendo interações intermoleculares. Então, quando nós comparamos duas amostras de compostos, sendo, não é, uma amostra com uma temperatura de ebulição mais baixa e uma amostra com uma temperatura de ebulição mais alta, por exemplo, essas frações, quanto mais alta é a temperatura de ebulição, mais intensas as unidades dentro do meu sistema estarão interagindo entre si. Então, a resposta dessa questão é letra D. Tá bom, galera? Então, fiquem muito atentos a essa super dica. Quanto maiores ou quanto maior, né, a força de interação, nós vamos aqui usar muito a temperatura de ebulição para quantificar isso. Então, quanto maior a força de interação, maior, né, vai ser a temperatura de ebulição que nós vamos observar, tá bom? Então, isso aqui vai nos ajudar
a quantificar a intensidade. Maior temperatura de ebulição, eu prevejo que ali existem interações mais fortes, tá? Agora, por quê? Porque, neste caso, o aumento da quantidade de carbonos aumenta a temperatura de ebulição, ou seja, por que eu aumento a quantidade de carbonos e as interações ficam mais fortes, não é? Nós vamos aqui usar um conceitozinho bem simples, não é? Vamos pegar, por exemplo, a interação entre dois compostos que tenham 1, 2, 3, 4 carbonos. Então essa é uma molécula e esta é outra molécula, idênticas, ok? Duas moléculazinhas iguais. Essas moléculas interagem entre si a partir dessa superfície de interação, ok? E, portanto, vão ter uma intensidade X ali. Quando eu pego, não é, duas moléculas, né, maiores, essa moléculazinha com 2, 4, 6 carbonos, não é, o hexano, e essa outra moléculazinha também com 6 carbonos, quando eu pego essas duas moléculas iguais interagindo entre si, elas apresentam uma maior superfície de contato, se eu comparar com as duas moléculas de cima. Então, aqui no A e aqui na interação B. A interação B vai ser mais forte, porque a superfície de contato entre as moléculas é maior, ok? Além da polarizabilidade também ser consideravelmente maior. Mas aí é um fator que não vai ser determinante para a gente resolver essa questão. Tá bom, galerinha? Então é isso. Bons estudos. Até a próxima questão. Se inscrevam no canal para que vocês sempre recebam as notificações. Valeu, até mais. Um abraço.